eu posso começar a falar? Pode. Tá bom? Oi, boa noite, Cláudia. Estava quebrando um pouquinho o seu áudio, mas muito obrigada pela apresentação. E muito obrigada a todos pela presença. Obrigada, Latinerri, pelo convite, a Bea Riva, em nome da Reledis Rio, em nome da gente. A gente fica muito feliz de que tenha cada vez mais pessoas lusofalantes, se não brasileiras e lusofonas, no evento Latinerri. Então, é uma felicidade para a gente poder estar participando de uma das três oficinas que vai ter em português este ano, que esta é apenas a primeira. Vai ter mais duas, uma sobre Shiny e outra sobre Sharingan. Então, é isso. Eu vou começar a compartilhar minha tela. Sara, você quer falar alguma coisa? Tipo, Sara e eu vamos... Boa noite para todo mundo que está aqui. Também queria só agradecer as meninas Riva, a Bea, pelo convite. E para a gente é sempre um prazer aprender e ensinar R. E, enfim, a gente gosta bastante desses espaços. Pois é. Eu vou começar aqui. Só confirma que vocês estão olhando minha tela. Tá tranquilo? Beleza, então. A gente vai falar hoje sobre escrita em Markdown, DZR, mas em particular focando a redação de manuscritos acadêmicos. E isso está pensado muito para o contexto da pós-graduação brasileira. A gente sabe que aqui tem pessoas de outros países e tem pessoas que não estão dentro do sistema de pós-graduação brasileiro, mas dos temas recorrentes quando a gente começa a aprender R e está fazendo pós no Brasil é tipo, e agora? Como eu faço para fechar para fazer meus próprios documentos acadêmicos usando R? E como eu devo fazer? A gente já se apresentou, a gente é biólogo e tem junto uma iniciativa para fazer esse tipo de coisas, de divulgação de experiências de ciência aberta, e então não vou ficar aqui muito tempo, não. Nós temos uma disciplina na pós-graduação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, onde eu sou pós-doc, onde, em vez de fazer um curso mais de R, a gente trabalha com ferramentas adicionais, assim, não só aprendendo a língua, não só aprendendo a programar em R, mas também ensinando boas práticas de análise de dados, boas práticas de gestão de arquivos, boas práticas de armazenamento e gestão de dados. E parte destas boas práticas passam pela redação de manuscritos reprodutíveis, que seja escrito em um sistema que possa ser versionado com Git. É um programa que a gente, muitas vezes vocês escutam falar sobre Git, e se ainda não escutaram, se ainda vocês não têm experiência com Git, é super recomendado que procurem mais vídeos e meetups para que o sistema de vocês de escrita seja o mais reprodutivo possível, e isso dá muita tranquilidade na hora de cometer erros e na hora de avançar nas teses e nas dissertações e nos TCCs de vocês. Nós também somos parte da Reledis Rio, como já a Cláudia falou, e durante a oficina estamos falando de, sobretudo, artigos e de teses, dissertações e TCCs. Vamos falar um pouco menos de relatórios técnicos, porque são formatos muito mais abertos, muito mais livres, então vamos falar talvez um pouco menos, mas esperamos que as dicas aqui que vamos passar sejam úteis também para quem está redigindo relatórios técnicos. E vamos focar sobretudo em fluxos de trabalho, em formatação, vamos falar um pouco da formatação de figuras e tabelas, e vamos falar uma parte sobre citação. Para quem nunca escreveu um documento DZR, a parte de como inserir citações, a gente vai dar, é bem importante, porque sem isso não tem como, às vezes, dar fechamento ao documento, então vamos falar disso. E no final da oficina vamos falar um pouco de formatos finais e templates e modelos, que também é uma dos temas assim que a gente mais se pergunta como vai fazer na hora de fazer.
A ideia de tudo isto é que nós sempre estamos trabalhando, quando a gente começa a trabalhar com R, começa a fazer a análise de dados, esta análise nunca é linear. A gente sempre está cometendo erros, voltando atrás, aprimorando os scripts e terminando de novo. E uma das vantagens que a gente tem quando a gente trabalha com R é precisamente conseguir repetir partes da análise iterativamente, corrigindo qualquer erro que tenha acontecido. Então, essa tranquilidade de você poder voltar atrás e não demorar muito tempo é crucial para quem trabalha com programação. Mas redigir manuscritos e redigir textos complexos também é um processo iterativo. Você escreve, você corrige, você comete erros, e quando você está analisando ao mesmo tempo, vira tudo um processo assim, você não só tem que repetir a escrita, tem que repetir as análises. Então, o processo nunca é linear, você sempre tem que voltar um pouquinho atrás, às vezes você está querendo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, por exemplo. E quando a gente está escrevendo, a gente está acostumado com processadores que a gente chama de o que você vê é o que você tem, WYSIWYG, da sigla em inglês, que é basicamente como Word. Quando você bota negrito no Word, você vê o negrito. Mas isso não quer dizer que por trás você esteja num sistema que ele vai entender exatamente, que ele consiga que você consiga reproduzir sua análise. Então, é muito bom ver visualmente, mas nem sempre você tem controle do fluxo todo. Depois vamos falar de RStudio 1.4, porque isso é uma novidade, mas, em geral, a gente está acostumado com processadores de texto que não são baseados em arquivos de texto. É muito fácil errar no processo de copiar e colar. Qualquer um de nós que tenha copiado e passado uma figura para Word, passou 5, 15 minutos tentando formatar ela, aí você botou um parágrafo, ela saiu do lugar, tipo, a gente já está acostumado com esse tipo de formatos, de problemas que gastam muito tempo quando a gente está escrevendo. E, além de de gastar tempo, a gente sempre está também com a possibilidade de cometer algum erro. Se você está copiando um valor dessas análises para o texto, você pode copiar mal, você pode deletar alguma coisa sem querer. Então, a gente tem que ter um pouco de controle sobre esse processo para ser mais tranquilo. E, como eu falei já, a localização de figuras, às vezes, é um caos de se organizar em formatos de texto como Word. E a paginação e a formatação nem sempre são tão bonitas. E isso é uma coisa que também, às vezes, pega dependendo da apresentação que você quiser, né? Sara é super... Assim, tem pessoas que gostam de tipografia e de paletas de cor. Sara, por exemplo, tem essa paixão por fazer as coisas de um jeito não só bom. Assim, e eu acho assim, faz toda a diferença um documento de Word feião. E a gente tem também alguns formatos que são super... que a própria universidade nos pede, né? Então, esse é um problema com o nosso fluxo de trabalho. Eu não sei, Sara, se eu estou esquecendo alguma coisa, ou se a gente... Eu acho que a gente pode seguir. Eu acho que uma coisa importante também, uma vantagem da gente usar uma ferramenta automatizada é também com o controle de versão ao longo do tempo, né? Isso é um ganho muito grande usando o Markdown, por exemplo, que a gente tem mais controle do avanço do texto, né? A gente está mais acostumado, em geral, a usar controle de versão para código, mas quando a gente vê isso no texto, né? Você não consegue fazer controle de versão de um docx, de um RMD a gente consegue. Então, a gente vê o quanto que a gente avançou, o quanto a gente reduziu. Você Sim. deixa de trabalhar com 5 documentos abertos, porque você quer guardar um parágrafo muito legal que você escreveu, né? Então, acho que tem... Você acostumar a usar uma ferramenta dessa que você foca e focar na escrita mesmo, né? Acho que esses editores que a gente tem, que a gente já vê o resultado, a gente muitas vezes fica mais preocupado com o resultado do que com o conteúdo. Então, eu acho super legal que o RStudio, dá para ver agora na hora que está acontecendo. Mas a ideia das ferramentas de texto é exatamente o contrário. A ideia de LaTeX, de Markdown, é a gente conseguir focar e trabalhar no texto. A formatação vai ser automatizada, é uma outra etapa do processo, né? Conseguir separar um pouco essas coisas. Exato.
Então, a proposta aqui, eu vou continuar aqui, é que o fluxo de trabalho seja mais amigável e ele esteja mais coordenado com o fato de que a gente está usando R e outras ferramentas de código para as análises. A gente vai escrever durante o processo, a gente quer integrar código e texto, trazer o output do código para o texto, mesmo que a gente mantenha separadas, para a gente é muito claro que, apesar de que você pode juntar, a gente continua achando que é um momento específico análise e outro texto, assim, em termos de como você se organizar nas pastas. Sara vai falar mais disso daqui a pouco. E a gente tem que poder atualizar automaticamente se houver mudanças. E como a Sara falou, a gente precisa poder fazer controle de versões. Isso vai dar transparência, robusteza, nos vai dar tranquilidade na hora de escrever. Então, realmente, passar para escrita em texto faz toda a diferença. E tem outro processo, que quando ele é automatizado, ele facilita muito o processo, que é o de citação, ou de formatação. E hoje em dia, com a quantidade de revistas que aceitam este tipo de manuscritos que foram escritos em formato de texto, a submissão também, quando se trata de artigos acadêmicos. Mas a submissão também para as pós. A ideia original deste tipo de ferramentas não vem de Markdown, por isso que a gente perguntou no formulário, e muita gente já escutou falar de LaTeX, e muita gente nem sequer ouviu falar de LaTeX, e muitas vezes quando você escuta falar de LaTeX, o contexto você escutar falar de LaTeX é um contexto de medo e desconhecimento, como se fosse uma coisa muito complicada, muito ruim, como se fosse difícil de aprender. E o que a gente quer também falar nesta oficina é que se você consegue dominar uma ferramenta como Markdown, não tem nenhum problema, não tem nada que te impede de você usar LaTeX. Ou tem gente que começa em LaTeX e quer vir para Markdown, e são simplesmente duas plataformas existentes que não estão competindo, tem cada uma um nicho, mas assim, tem complementaridades, você tem que ter uma noção de que você vai querer usar. Como se fosse aquela discussão inexistente entre R e Python, por exemplo. São plataformas paralelas e você não tem por que entrar numa briga e, digamos, tomar um partido antes de você, de fato, ter testado elas. Então, parte do nosso objetivo aqui também é perder um pouquinho o medo de LaTeX, se vocês têm essa impressão de que seria particularmente complicado, porque são coisas muito similares. E LaTeX, de fato, é o pioneiro. E quando a gente fala de artigos e de teses, a gente não vai poder esquecer, não vai poder ignorar a existência de LaTeX para muitos templates, porque é super poderoso. LaTeX é um sistema de preparação de alta qualidade tipográfica, e o que ele faz basicamente é, você pega arquivos de texto que tem uma extensão .tex, e o formato de saída padrão é PDF. Ele lida super bem com fórmulas, com notação matemática, com notação científica, com fórmulas químicas, com álgebra. É impressionante como ele lida muito bem, porque ele também tem pacotes associados. Ele é muito poderoso com paginação, posicionamento de figuras, você não se preocupa por isso no final. Aliás, toda vez que você viu um documento unitado para PDF pelo Markdown, possivelmente teve um passo de LaTeX intermédio. E vocês já viram essa estética, assim, uma estética que já no padrão ela fica super profissional. E muitas revistas aceitam arquivos de LaTeX para submissão. E muitas templates de teses e dissertações de várias instituições também existem em LaTeX. Então, é uma coisa que a gente, se está querendo pensar em academicamente, vai ter que lidar com naturalidade. Para aprender mais sobre LaTeX, que não é o foco desta oficina, existe um jeito de escrever LaTeX online, sem você instalar nada localmente, que é o Overleaf. Aqui está a gente, no PDF que a gente fez, está todos os links. E o Overleaf é como se fosse um Google Drive que você pode escrever e tem templates e é muito bom para você aprender. A documentação é ótima. E vocês possivelmente vão ter que voltar a ela. Markdown é basicamente a mesma coisa. Você está transformando arquivos de texto em outputs que estão já formatados. Só que o formato é levemente mais simples em termos de como você faz essas marcações. E ele está baseado em arquivos cuja extensão é .md, mas é só a extensão que muda, é um arquivo de texto. E o formato de saída padrão é HTML. E assim foi que ele foi criado. E era para que ele fosse formatado com planilhas HTML, CSS.
como se fosse uma versão web, desenhada inicialmente para web, mas hoje ela tem uma diversa aplicações de vários temas. Quando você cria um RMD, um readme.md no GitHub, por exemplo, você já vê ele formatadinho. Isso é uma aplicação clássica e simples de marca. E a gente pediu para vocês instalarem, ou eventualmente a RStudio tem uma versão de Pandoc instalada, mas é um programa que está por trás de todo este poder de Markdown, porque é como se fosse um canivete suíço, ele transforma de muitos tipos de arquivo em outros muitos tipos de arquivo. Então, quem está fazendo algumas das conversões entre os tipos de arquivo, quando você faz um NIT, Pandoc por trás. E o criador de Pandoc tem super trabalhado junto com as pessoas que estão lidando com Markdown Nitro, e é muito incrível assim, essa parceria. Até agora eu só falei de texto. E para texto, logicamente, existe LaTeX, existe Markdown, mas a gente quer incluir código. E quando o criador de Tech decidiu que queria incluir código, eles falaram de uma coisa que se chama programação letrada, é quando você junta as duas coisas. E a ideia de integrar texto e código é todas estas vantagens que a gente já mencionou. E quando você faz isso no LaTeX, isso se chama Swive, que significa tricotar. E quando você faz isso no R, o pacote que faz isso se chama Nitr, que também basicamente significa tricotar. Você vai estar juntando os dois elementos. Nitr, no caso de RStudio está virando um programa super poderoso, porque Nitr também sabe lidar com RNVs e com Swift. Então, você, desde RStudio, pode escrever documentos de LaTeX e você pode escrever documentos de Swift, se vocês olham para as opções de criar documentos. E, basicamente, então, esse é o resumo. Assim, já vamos passar para os arquivos. O pacote Markdown usa Nitr, que faz aquele tricotar de texto e código. E eles mandam opções para Pandoc, para que ele faça a conversão entre os formatos. Tá? É basicamente isso. Esta primeira parte de um documento de R Markdown para um documento Markdown é o Nitr que faz. E toda essa parte de você trocar de formato, Pandoc que faz. E quando você lida com PDF, tem um ponto em que LaTeX entra, basicamente, em geral. Vamos passar para a parte mais prática. Gente, eu não sei, eu não vi o chat até agora e não sei se vocês têm perguntas sobre esta parte. Eu não estou conseguindo olhar o chat, se vocês puderem... Eu estou anotando as perguntas, você acha mais fácil fazer no final? Ou agora? Depende da pergunta, eu acho, não é? Se eu pudesse ver, eu posso parar de compartilhar e tentar ver... Eu vou enviar elas todas juntas, mais recentes. Então, o Markdown tem a opção de salvar em Word. Vamos falar de todas essas dicas, então talvez podemos deixar mais para frente. Sara, talvez você consegue. A gente vai falar... eu estava prestando atenção na sua apresentação e mas a gente vai falar de formato para frente, né? Sim, a gente consegue fazer um docx a partir do LaTeX, desculpa, a partir do Markdown, e a gente vai mostrar um pouquinho como fazer isso, como melhorar. Para quem usa LaTeX to RTF é um pacote fantástico para fazer conversão para RTF, que é um formato que depois dá para abrir num editor de texto convencional. Ele já melhorou muito ao longo dos anos, era o caos, hoje em dia funciona muito bem. Então, enfim, acho que tanto para LaTeX quanto para Markdown tem opções. Mas também... Desculpa. Fala. Que depende da pergunta, eu acho que podemos deixar para depois, porque tem umas que só depois vão ser respondidas. Exato. É só que essa foi recorrente, então só para falar sobre isso já. Beleza, eu quero... Então.
Sara e André, eu acho que quando vocês forem responder as perguntas no final, é legal ler a pergunta e responder, porque no YouTube não vai ter o texto, né? Senão vão ficar umas respostas sem contexto. Boa. Beleza. Tá, eu vou deixar isso aqui. A gente vai criar um documento, a gente tem uma... Eu consigo mudar esse direção aqui? Peraí. Vocês podem fazer download do zip inteiro do repositório. Tá, isso, vocês podem fazer... Ai, caramba, que eu tô com... Talvez seja bom vocês mostrarem onde que as pessoas têm que clicar para fazer o download. Sim. Tá, a gente mandou um link com os dados do repositório, acho que daqui a pouco a gente pode mostrar isso, né? Aqui a gente tem uma estrutura de pastas, a gente tem um projeto, né? Aqui vão ter várias coisas, ok? Assim, tem inclusive os slides. Tudo relacionado à escrita, a gente está colocando nessa pasta Docs, que é onde está tudo que tem de texto. A gente separa, né? Então, assim, a gente está integrando texto e código, mas a gente vai separar as coisas, né? Então, vai ter uma pasta de data, vai ter uma pasta com as figuras que a gente está gerando com os códigos, outputs, qualquer output gerado a partir do código, códigos, né, que estão separados do texto e aqui os slides, né? Para começar, só para a gente ver como a gente vai criar um Markdown. Eu vou criar aqui um documento a partir do template, então ele já me aparece essa janela. Aqui um título qualquer. E uma autoria. A gente vai mostrar primeiro como funciona para HTML. Então, aqui tem o documento, né? Nessa aba mesmo, a gente já tem a opção de criar ou um documento, Markdown qualquer, ou a partir de um template. Eu vou mostrar só rapidamente isso, porque está nessa mesma aba. Eu já tenho vários pacotes instalados, o Articles, o PageDown, então eles já vêm com templates de revistas específicas, tá? Então eu poderia já criar um Markdown para uma revista, se, enfim, tiver sorte de ter uma revista que já está aqui, se não, enfim, tem maneiras de formatar isso. Mas, para um primeiro momento, a gente vai criar um documento vazio só para olhar para a estrutura dele. Uma coisa que é super importante no Markdown, uma das coisas, é esse cabeçalho, né? A estrutura do documento Markdown é um cabeçalho, que aqui está separado com esses 3 tracinhos, né? Tudo está entre três tracinhos. É uma escrita em YAML, então aqui eu tenho um argumento e aqui eu tenho o conteúdo dele, né? Aqui a gente tem basicamente o título, o autor, uma data e o tipo de output, por enquanto simples, HTML. A gente tem texto, que é o que está aqui, isso aqui é texto livre, e a gente tem pedaços de código que a gente pode incluir. Tá? Os pedaços de código a gente chama de chunk, e eles estão demarcados por esses 3 acentos crase aqui. Então, tem 3 acentos e aqui eu tenho uma chave dizendo que isso aqui é um código de R. E ele vai entender que é um código de R e ele vai compilar esse código de R. Esse aqui é um chunk de setup. Então, eu estou definindo opções para o pacote knitr. E aqui esse argumento echo-true é que eu quero que ele sempre mostre o código. Tá? No geral, quando a gente está trabalhando com texto, a gente não quer mostrar o código, né? Nesse exemplo, tem as 2 opções. Aqui é um texto, né? Sempre que eu tiver um jogo da velha, cada jogo da velha é um nível de cabeçalho, né? Então, aqui 2 é um título 2, né? Aqui é um título 2 com Markdown, que eu tenho texto. Eu escrevo o texto livremente, tá? Aqui eu tenho uma anotação. Isso aqui é o que está em itálico. A anotação de itálico do Markdown é 2 aspas. Né? E esse documento base do RStudio, ele é bem interessante porque ele mesmo já te ensina. Então, ele fala que o Markdown tem uma sintaxe de formatação para escrever HTML, PDF ou documentos de Word. Clica aqui para saber mais. A gente vai usar esse botão de init para compilar o nosso código e você pode inserir código de R assim. Então, aqui eu tenho um chunk de código de R.
Aqui, isso aqui é só o nome do chunk que eu estou dando, então cars. E aqui, summary cars. Cars é um pacote de dados que já vem com RBase, então aqui eu estou fazendo só um sumário desses dados. A gente pode incluir código, e eu poderia fazer um plot, simplesmente plot de um dado, e já incluir a figura. Quando a gente está escrevendo um manuscrito, a gente, em geral, não vai fazer isso porque a gente quer controlar tamanho, resolução da figura. Então, a gente gera a figura por fora e insere, mas essa é uma forma de inserir o código. Nesse caso, a gente está setando aqui o parâmetro echo igual a false. Porque o que eu quero? Eu quero só fazer o plot, mostrar o resultado sem mostrar o código que o gerou. E aqui ele até fala isso. Então, note que se esse vai com echo igual a false, eu não vou printar o código. E aí eu posso simplesmente apertar esse botão init, tá? Eu preciso primeiro salvar, obviamente, em algum lugar. Eu vou salvar dentro da minha pasta docs, mas é só, tipo, exemplo. E aí, a hora que eu nito isso para HTML, aparece aqui na minha janela. Você tem a opção de no RStudio definir se você quer que ele apareça um pop-up ou aparecer no campo do viewer, que é onde a gente está vendo aqui. Então, aqui eu tenho, onde eu tenho o meu título, ele veio parar aqui, a autoria está aqui, a data, o meu título 2, aqui eu tenho o meu texto. O primeiro chunk de código, que eu não defini nada, eu mostro tanto o código como o output dele. O plot, que a gente está usando esse echo igual a false, a gente está vendo só o plot mesmo, né? Não está vendo o código, né? Então, essa é uma estrutura básica de um arquivo de Markdown. Só com isso, a gente já consegue fazer bastante coisa, né? Então, a gente vai mostrar para vocês um documento que a gente fez que tem mais a cara do que a gente faz quando a gente está fazendo um manuscrito acadêmico, né? Então, eu tenho aqui esse arquivo, que é o capítulo 1 Pinguins. Notem que aqui eu já tenho um cabeçalho que é bem mais complexo do que o que a gente tinha antes lá. Aqui é só porque eu quero dar um pouco mais de informação. Tem várias outras coisas que eu vou querer usar, né? Então, além do título, aqui eu tenho autor, eu já estou usando esse campo do autor para colocar a filiação. Aqui a gente está definindo que o output vai ser HTML. O CSL é o arquivo de estilo da referência bibliográfica. Então, como em geral nos textos acadêmicos a gente tem não só bibliografia, mas como uma formatação para ela. Então, a gente precisa passar esses dois arquivos. Então, aqui eu tenho o CSL, que é um formato qualquer aqui nesse caso. Estão pegando o Journal of Ecology. E aqui a bibliografia, eu tenho um arquivo que chama referências.bib, que é um arquivo bib, a gente vai falar disso mais na frente, que é onde tem as referências bibliográficas. Por enquanto, basta que a gente tenha esses dois campos preenchidos. E o resumo, ele também está no cabeçalho do Markdown. Então, a gente já bota o resumo aqui, ele não faz parte do corpo do texto, tá? Então, aqui a gente pode inserir o resumo. Aqui no chunk de setup que eu estou usando, eu estou primeiro definindo que o include é false, então o echo igual a false, que todo o include false também não vai incluir esse chunk no documento, o echo igual a false para não mostrar nada, né? Então, eu nunca quero, nesse caso, mostrar nada do que está acontecendo de código, eu só quero mostrar o resultado. E aqui eu estou carregando apenas dois arquivos, que são os dados brutos, que estão lá na pasta dados. Esses dados são do pacote Palmer Penguins, da Alison Rost. Eu só salvei em CSV porque, em geral, assim, reproduzir um pouco mais do que a gente faria, né? A gente lê um dado que está escrito no disco. E uma tabela. Essa tabela, ela está lá no output porque ela é o resultado de uma análise que eu fiz. A gente tem um campo introdução, a gente tem citação, depois a gente fala um pouco mais como fazer citação, mais em detalhe. Uma seção de materiais e métodos. E aí eu mostrei que a gente consegue colocar chunks de código no arquivo de Markdown, né? Uma outra ferramenta que é super interessante é a gente fazer o código no meio da linha. Então, aqui, a gente está usando os dados dos pinguins, que é, na verdade, o dado dos Gorman e colaboradores, que tem no pacote lá da Alison Rost. São 3 espécies de pinguim de um gênero, Pigoceles.
e em 3 ilhas no arquipélago antártico. Essa planilha, ela tem várias variáveis, cada coluna é uma variável, cada linha uma observação. Cada observação são indivíduos de pinguins que foram medidos, né? Tem medida de massa, comprimento do bico, largura do bico, enfim, comprimento da nadadeira. E se eu quiser saber quantos indivíduos são, basta simplesmente, como cada observação é uma linha, cada observação é um indivíduo de pinguim, basta eu contar quantas linhas eu tenho no meu objeto dados, que é o objeto que tem os dados dos pinguins. Então, se eu pedir o NROW dos dados, ele vai me mostrar, compilar os números de quantos tem. Eu estou fazendo a mesma coisa para as ilhas. Então, eu tenho uma coluna ilha no meu objeto dados, onde eu tenho a informação de quais ilhas são, e a hora que eu quero dizer, nas ilhas tal, tal e tal, ele vai me mostrar, posso até mostrar aqui o que a gente pode ler, o dados e a tabela. E aí, se a gente fizer o NROW dos dados, eu tenho 344 que são os pinguins, e os dados para a ilha, eu tenho o nome das ilhas. Então, esses nomes que eu quero colocar no meio do meu texto. Isso ajuda, assim, para valores que você vai repetir muito ao longo do manuscrito. Às vezes, vale a pena usar esse tipo de ferramenta. Aqui, a gente está incluindo uma figura. Aqui eu já estou fazendo uma coisa que é um pouco melhor, que é dar uma legenda na figura, né? Que naquele documento de exemplo a gente não tinha. Eu posso, por caso de figura, a gente coloca a figura aqui no próprio... você tem o chunk, o nome do chunk, e coloca a figura aqui, tá? E aí a gente vai usar a função include graphics para inserir figura, tá? Tem outras formas, eu tenho um código que gerou essa figura. Eu poderia colocar o código aqui? Poderia, mas a gente sempre tenta modularizar a estrutura e fazer de forma que a hora que você compile o texto, você não perca tempo fazendo análise ou um gráfico ou qualquer coisa. Essa figura, a gente está aqui na oficina, a gente tem a pasta de scripts, tem um mapa bônus. A gente tinha pedido para vocês instalarem alguns pacotes, então o pacote de mapa não estava incluso. Então, essa figura é puramente estética, só para a gente ver o efeito. Não vou nem abrir esse código. Aí, nos resultados, a gente tem uma outra figura, que é uma figura de resultado, que esses dados de pinguins são também coletados para macho e para fêmea. A gente sabe quais são os indivíduos machos e quais são fêmeas. E para essas espécies, a gente sabe que tem diferença entre os sexos. Então, em geral, os machos são maiores que as fêmeas. E a gente quer ver como que é isso, de fato. Então, aqui eu tenho um script onde eu estou fazendo a análise, bem entre aspas, aqui de dados, porque não tem nada de análise. A gente carrega os pacotes, o Palmer Penguins, o ggplot, o dplyr, só para poder fazer algumas manipulações. Quando a gente carrega o Palmer Penguins e os dados dos pinguins já está aqui, a primeira coisa que eu fiz foi exportar esses dados, né, se eles já não estão escritos, para a gente ter isso salvo também. Quando eu estou no Markdown, eu só leio o dado escrito do disco. Defino uma paleta de cores, que não fui eu que escolhi, foi a Alison Horst, que ela já fez umas figurinhas lindas de pinguins, e aí tem cores para elas, então a gente usa as cores oficiais, né, para fazer qualquer coisa com esses dados. E aqui eu estou criando uma figura que é basicamente a variação da massa corpórea nas 3 espécies em função do sexo. Aqui tem algumas coisas, acho que a gente não vai passar exatamente por todo esse código e não é o foco do momento, mas fica esse material com vocês e tem, assim, várias coisas que a gente apanha, como coloca itálico no nome da espécie. É sempre uma luta. Expression italic, você nunca acerta de primeira, mas vai. Enfim. Então, eu tenho um código que gera figura. Aqui eu tenho uma figura... Talvez você pode botar um pouco maior talvez essa coluna. Aqui. Tá. E o código, Tá, aqui a gente tem essa nossa figura, tá? A gente não quer ela aqui, a gente nunca usa quando a gente está falando de automatizar as etapas do processo.
Não vamos usar o botãozinho para salvar, porque isso é bem pouco reprodutível, né? Quando você faz uma vez só, vale a pena. Se tem que fazer duas, já não vale mais. Em geral, a gente usa funções assim, básicas, PNG, PDF, TIFF, para salvar. Aqui, em geral, a gente precisa de uma figura numa boa qualidade, né? O padrão do PNG, quando a gente gera, ele está numa resolução de 72, né, dpi. A gente quer em 300, em geral, né? 300 é uma figura de uma excelente resolução. Estou fazendo aqui uma continha para ter uma figura numa resolução boa, num tamanho bom, tá? Em 300 dpi, em geral, o tamanho da figura é 480 por 480. Só que é uma figura gigante. Isso aqui é só um Foxplot, então estou fazendo metade do 480, que é 240. Então, se 72 é 280, eu quero 300, qual que deve ser o meu tamanho de figura. Estou fazendo essa regrinha de 3 aqui. E aí eu quero ela com a altura disso e eu quero ela 50% maior de largura. Então, eu estou multiplicando por 1,5, tá? Assim. Você pode fazer, sei lá, eu fiz isso a maior parte do tempo, assim, totalmente por tentativa e erro. Eu sei que, sei lá, 1200 por 1200 é uma boa resolução quando você está em 300, mas, assim, é tentativa e erro, formato da revista, qual é o tamanho que você precisa, enfim. A ideia, desculpa, Sara, a ideia é que você, quando a gente faz esse tipo de figuras que saem no RStudio, elas não têm a qualidade requerida. E elas não têm um tamanho requerido. E se você usar botões, elas vão sair do tamanho da janela, dependendo de como você tinha essa janela. Então, para você formatar de fato, tem que ter controle sobre resoluções e tamanhos, assim. Exato. E se você não mexer no tamanho, não sei, vocês devem ter acontecido. Você troca a resolução e quando faz a figura, está cheia de coisas. Está assim, é uma figura pequena, cheia de números enormes, ficou super mal formatada, porque a gente tem que mudar o tamanho proporcionalmente a essa resolução. Exato. Vários apanhamos fortemente com essa parte. Aqui está no chat Bruna dizendo que ela já sofreu muito com resolução de figuras e, tipo, você não está sozinha, a gente, de fato, todo mundo teve essa parte. E aí, sim, é isso que a Andrea falou, é importante, assim, né? Então, via de regra, mexendo na resolução, você vai ter que mexer nos tamanhos e tal. E aí, feito, assim, o que eu fiz? Eu exportei numa pasta que chama Figs, porque a figura está num outro campo. A figura não é texto, a figura não é análise, a figura é um output específico do script, que são figuras. Então, isso mora aqui na nossa estrutura, nessa pasta Figs. Tudo de figura vai estar aqui. Então, vai ter a minha figura 1, minha figura 2 e as cabecinhas dos pinguins para a gente colocar no mapa. Aí eu quero também, só como exemplo, ter uma tabela, porque é muito comum a gente ter tabela, e formatar a tabela, assim, de antemão. Para quem já fez, assim, do Excel ao qualquer ferramenta de planilha, a LaTeX, a Markdown, não existe maneira eficiente. A humanidade ainda não evoluiu para criar uma boa ferramenta de formatar tabelas. Não chegamos lá. Então, assim, é sofrido. É melhor que LaTeX? Não é. É melhor quer dizer, Markdown e LaTeX, sei lá qual que é pior ou melhor, mas os dois são bem melhores do que a gente fazer no Word ou no Excel, enfim. Aqui, a vantagem, assim, é que a gente pode ter em geral, a nossa tabela é a partir de uma planilha, então aqui eu quero calcular a média de desvio padrão para algumas variáveis específicas. Então, aqui eu tenho bico, largura e comprimento e a largura da nadadeira. Então, estou só guardando isso como objeto. Eu vou selecionar essas colunas, vou calcular a média de desvio padrão e eu vou ter eu vou arredondar. A gente pode fazer isso até direto na função que insere a tabela, mas eu vou fazer isso de antemão. Então, eu tenho uma tabela aqui com as espécies, aí eu tenho o comprimento do bico, a largura, a da nadadeira. Aqui vai estar, deixa eu mostrar o names do PDF. Eu tenho as variáveis todas e agora eu tenho underline min e underline desvio padrão. O que eu quero? Eu quero uma tabela que eu tenho a média, mais ou menos o desvio padrão. Tá? Então, eu vou formatar o nome das espécies, porque está só o epíteto. Eu quero P, que é o gênero, né? Picocelis, ponto o epíteto. Eu quero colocar isso no nome da espécie e eu quero
criar uma tabela que seja a média, mais ou menos o desvio padrão dessa mesma variável. Tá? Então, eu fiz isso aqui com um grep, expressões regulares também, aquela coisa que a gente... Bom, aqui nem é uma expressão regular complexa, a gente está usando só a própria coluna das variáveis, né? Porque o que ela tem em comum é o nome da variável mesmo, né? Então, todo mundo que tem o mesmo nome, eu faço um paste disso e colapso com um sinal de mais ou menos. A hora que eu faço isso num loop, não é um código elegante, mas é um código que funciona. Eu tenho aqui uma tabela que é mais ou menos razoável, que eu vou colocar lá na minha figura. Eu prefiro sempre, isso é super pessoal, mudar o nome de coluna lá no meu Markdown. Porque se a gente coloca espaço, aí a hora que você lê dentro do R, o espaço vira um pontinho. Então, para não ter que fazer 2 vezes esse trabalho, a gente vai mexer no nome das colunas lá. E o que eu faço? Eu vou exportar essa tabela. Aqui é um código curto, é rápido, eu poderia fazer dentro do texto? Poderia. Eu deveria? Talvez não. Então, a gente vai separar essas etapas. Então, aqui eu vou escrever a minha tabela. Isso mora na minha pasta de output e tem lá a minha tabelinha. E aí, é isso que eu preciso para esse meu arquivo Pinguins. Eu tenho o meu mapa, que eu já gerei no meu script de mapa, a minha figura, que eu gerei no meu script da análise, a tabela, que eu também gerei no script da análise. Aqui, o que eu estou fazendo, eu já li no início, né, do meu arquivo aqui, esses 2 objetos, e a gente vai... aqui eu quero... A marcação de itálico no Markdown é aspas, né? Então, aqui eu quero o nome em itálico, então eu vou botar um aspas no nome das espécies todas, para isso ser compilado em itálico. Eu estou mudando aqui o nome das colunas, na mão, do jeito que eu quero. E no caso da figura, a gente adicionou a legenda aqui, né? Do lado você tem o nome do chunk, você tem esse argumento figcap, onde a gente especifica o nome a legenda da figura. No caso da tabela, a gente faz isso na própria função cable do pacote initr. Então, eu dou o meu objeto de tabela, eu dou a legenda que eu quero. Aqui esse pipe é um formato para ficar um pouco melhor, porque se a gente não usa isso, a tabela ficou horrorosa, assim, o padrão é sempre horroroso, então a gente tem que sempre mexer um pouquinho, isso aqui já ajuda um pouco. E aqui digits, eu estou colocando 2, que é quantos dígitos eu quero que mostre, né, na hora da visualização. E aqui a gente tem uma discussão e aqui as referências. A gente está usando aqui essa anotação, isso aqui é HTML, né? Mas aqui é só para forçar, isso vale, na verdade, não para o... Nesse momento a gente não precisava disso, né? Porque eu estou compilando um único documento, mas a gente vai mostrar um exemplo com um documento mãe, com vários outros documentinhos, e aí a gente precisa disso porque a gente quer que as referências desse trabalho fiquem logo abaixo dele mesmo, né? Senão isso vai lá para o final. Então, essa é a estrutura que a gente tem desse nosso documento. Então, se eu nitar agora, eu vou nitar para HTML. Eu tenho aqui o meu documento, tá? Eu tenho aqui o nosso título, que é que a gente vai automatizar as partes chatas do manuscrito e focar na escrita. Acho que essa é a ideia de todas as ferramentas. É sempre uma tentação se perder no código, né? Enfim, acho que é bem difícil. Você começa a procrastinar com outras coisas, né? Que não seja colocar as coisas em negrito ou alguma formatação no Word, mas acho que também uma lição é a gente usar o potencial dessas ferramentas para focar no texto e não em outras coisas. Isso aqui já é um bom começo. Aqui eu tenho as referências compiladas, eu tenho aqui um mapinha das espécies de pinguins, são 3 espécies de pinguins. Tá bem? Aqui, Tá ótimo, tá bom. E as figuras, eu tenho minha tabela aqui, né? E eu tenho aqui a figura, a legenda da figura, a tabela, a legenda da tabela. E é assim que fica o nosso documento base. O que era texto lá, os 304 indivíduos de pinguins aparecem aqui, os nomes das ilhas aqui. Então, assim, fica um texto, né? Final. O HTML não é a formatação que a gente quer, né? O HTML
serve para a gente inspecionar logo que cria, né? A gente vai querer os formatos de saída, seja DocX, seja PDF. Mas acho que por enquanto era isso que a gente tinha para mostrar, né? Sim, a gente ia, assim, não sei se tem... As pessoas estão elogiando suas figuras, Sara, que sempre tem... sempre tem... e tem perguntas sobre tabelas, assim, o que a gente queria mostrar para vocês. Assim, na base agora estamos, tipo, com um documento que foi escrito, já tem os elementos para fazer a citação, que eu vou falar um pouquinho mais agora. E temos, sobretudo, separado, né? Apesar de que você pode fazer as coisas no Markdown. Editar tudo nem sempre é uma boa opção, sobretudo se você vai ter uma coisa muito longa. Eu queria falar de remedies rapidinho. Não sei se podemos. Então. Podemos. A gente pediu para vocês... parar aqui, aí você pode demonstrar. A gente pediu para vocês instalarem um pacotinho que se chama Remedy, que está no CRAN. E uma das coisas que acontece quando a gente escreve é que nem sempre a gente tem atalhos de teclado para escrever. E às vezes, assim, eu pessoalmente, mas eu acho que vários de vocês possivelmente estejam passando cada vez mais tempo no RStudio escrevendo. Então, seria muito legal você poder fazer, por exemplo, Ctrl+B, Ctrl+N para ter um negrito e, por exemplo, Ctrl+I para uma cursiva. Então, aquele pacote que a gente falou para vocês instalarem, eu estou aqui com muita coisa, se chama Remedy e ele se instala como um add-in. Ele faz parte da CRAN. Então, vocês podem instalar com Install Packages, Remedy. Eu tinha aqui o... eu não unitei, eu estou com o documento unitado, não com a apresentação. Mas ele vem como um add-in. E uma das opções do add-in que ele faz, espera, que o Zoom não está me deixando aqui. O add-in, ele tem as opções para você formatar. Então, por exemplo, se eu abrir aqui... Gente... a minha apresentação, e eu quiser fazer um negrito, eu poderia fazer aqui clique e dizer, olha, transforma para... Isto se chama bold, né? E ele vai fazer isso. Sim, ele vai botar para bold. Só que fazer clique, clique, clique não é uma coisa que a gente gosta. Então, o Remedy tem a opção de você modificar os atalhos de teclado. Então, além de instalar o Remedy, a seguinte parte que a gente não pediu para vocês fazerem, mas vocês podem fazer em casa, é vocês começarem a atualizar. Tipo, se eu botar aqui bold, que é o negrito, isto vai estar vazio no caso de vocês. E você diz, não, olha, eu gosto de... Em espanhol, por exemplo, a gente usa Ctrl+N para Ctrl Bold. Mas não, eu quero Ctrl+B, tipo, gosto do Ctrl+B como... Então, você fica com um editor de texto que já tem todos os atalhos de teclado que você precisa. Parece que hoje saiu uma versão do RStudio, o RStudio.4, que tem um preview, que já vai ter um editor de Markdown visual. Eu suponho que ele vai ter, não testamos, assim, foi hoje de manhã, mas talvez ele tenha de fato atalhos, mas esse Remedy ajudou muito, muito na época, na hora de a gente fazer escrita, então a gente recomenda Remedy demais. Não, e você poder personalizar, né? Isso acho que sempre ajuda, assim, claro. Você está acostumado, né? Total. Não tem nada novo, assim. Tem um Ctrl+1 para cabeçalhos, eu uso pessoalmente Ctrl+K para links. Se você botar um texto e botar o link e seleciona tudo, ele entende que link que você quer que mostre o texto. Ele já vai formatar, porque aqueles links de Markdown é meio lento de se fazer. E eu tenho um Ctrl+R para um chunk, assim, tipo, faço Ctrl+R e já aparece o chunk, é só escrever dentro. Então, esse tipo de detalhes facilitam em termos de você usar mais profissionalmente o RStudio. Eu acho que uma das poucas coisas que a gente não mostrou, assim, Sara estava mostrando, inserindo os plots dentro de um chunk com a função knitr include graphics. Se vocês já fizeram alguma vez
olhar um pouco as opções de RMarkdown, vocês sabem que tem muitos jeitos diferentes de incluir figuras nos seus documentos. Então, o jeito nativo de Markdown é com este tipo de sintaxe, é um ponto de exclamação, colchetes e parênteses, que você inclui. Você pode incluir sintaxe de HTML, porque Markdown basicamente entende HTML, e você pode incluir sintaxe de LaTeX, que ele também vai ler. Mas o único que você pode, de fato, trocar de formato, e ele vai entender sempre, é o chunk committer include graphics. E a vantagem é que você, como você tem um chunk com opções, você vai poder dizer qual que é o caption que você quer e qual que é o width do output. Então, recomendado include graphics dentro do chunk, logicamente, para qualquer dos outputs. E a última dica, eu botei no chat agora, é o Markdown Table Generator. Antes ele só gerava tabelas de Markdown, mas agora ele gera um pouco tudo. Ele gera entre várias tabelas. Tipo, às vezes tem uma pergunta, teve já a pergunta, quando que a gente faz tabelas e quando que você de fato cria tabela? Em geral, eu concordo com Sara, eu prefiro fazer a tabela e ler ela e formatar ela. Mas aparece às vezes que você está querendo fazer uma tabela simples e está querendo pegar o código de LaTeX e está querendo pegar o código de qualquer outra língua. E às vezes você precisa trocar entre elas. Então, esta página, tablesgenerator.com, você pode, por exemplo, incluir um CSV. Aqui eu estou com um exemplo. E ele vai te contar, por exemplo, em Markdown, qual que é o código para você copiar. Você pode copiar seu código e você pode dizer, não, esta mesma tabela, e você aqui pode dizer, não, eu quero aqui, genera. Aí ele vai atualizar e você só copia esse código. É só uma diquinha básica de quem apanha muito com tabelas, porque apanhar com tabelas faz parte. Então, é uma coisa que a gente faz. E, sobretudo, para quem freou, tipo, muita gente tem medo de LaTeX e uma parte do medo passa por tabelas, assim, porque escrever não é tão complicado. Então, para quem particularmente tem olho de tabela em LaTeX, esta página é muito boa porque você pode dizer se você quer trocar o nome, se você quiser, se você diz, tipo, tabela 1, ele vai mudar aqui os tabs, ele vai criar toda aquela sintaxe de LaTeX. Então, se esse é o motivo para não usar LaTeX, para de sofrer, tablesgenerator.com é super bom, e você copia e vai. Eu não sei como funciona com relação à segurança dos dados, você pode incluir seu CSV, eu espero que não tenha, assim, tipo, roubo de dados de coisas muito, muito delicadas, mas eu uso bastante, eu gosto muito dessa tabela. E a gente ia falar um pouquinho mais de citação e de bibliografias. Vocês têm eu queria ver vocês têm já o documento que ficou formatado, o penguins.rmd, capítulo 1. Mas quando a gente fez a enquete com vocês, teve mais de 130 respostas e foi muito legal. Mas tem uma boa parte de vocês que nunca ouviu falar de gestão de bibliografia. E para quem está na pós e para quem está fazendo qualquer tipo, mesmo que você nunca use Markdown, mesmo que você nunca use LaTeX, você saber usar um gestor de bibliografia é uma coisa que é muito bom para você poupar o trabalho. É uma coisa que você pode usar com Word ainda, e é uma coisa que você pode usar com LibreOffice, você pode até usar no Google Drive se você ainda está escrevendo fora do Markdown ou do LaTeX. Ter um gestor de bibliografia faz toda a diferença. Então, por isso que a gente vai falar de gestor de bibliografia, porque realmente faz muita diferença para a gente. Então, basicamente, a gente falou de Zotero na apresentação da oficina, mas também existe Mendeley, e muito boa parte de vocês já trabalha com Mendeley. Assim, quem conhece gestores falou mais de Mendeley do que de Zotero. Eu prefiro Zotero porque já organizei tudo em Zotero, então a troca não é necessariamente fácil. Eu não gosto do jeito como Mendeley lida com os arquivos, então eu prefiro o Zotero, eu acho ele mais simples de trabalhar, mesmo que ele seja menos poderoso para algumas coisas. O gestor de bibliografia, eu vou abrir aqui um Zotero, vocês me contem se está tudo certo e me interrompam se tem alguma pergunta, porque não estou vendo o chat.
Espera, Zotero está. Eu perdi a janela de Zotero. Aqui. Vocês estão vendo? Eu posso ter confirmação. Tá, beleza, obrigada, arriba. Zotero, assim, os gestores de bibliografia são basicamente programas de bases de dados, onde você inclui sua bibliografia dos seus trabalhos. Isto é uma janela de Zotero, mas existe Mendeley, e você simplesmente pode navegar no seu navegador e incluir as referências que lhe são úteis, porque o navegador você instala um conector. Sim. Então, a gente, por exemplo, tem um grupo de Zotero, no caso, a gente tem um grupo com bibliografia de trabalhos que a gente faz junto. E para esta oficina, a gente criou uma coleção conjunta, por exemplo. Se eu estou fazendo o mesmo trabalho do que alguém, a gente cria uma coleção. Estas citações a gente encontrou navegando pelo navegador e fazendo clique no conector. Isso é uma coisa que vocês podem ver nos helps dos... Mas aqui, por exemplo, aqui está meu conector do Zotero, que ele onde tiver citações, ele vai pegar, ele vai catar. Eu vou voltar aqui a R, se está tudo bem. Tem outros como a Note Reference Manager, mas eles são privados, são pagos, não gostamos tanto. E quem inventou a citação foi LaTeX de novo, foi a galera da LaTeX, o sistema se chama BibTeX, e por isso que a gente fala de .bib. E BibTeX está tão bem feito que tipo, Markdown pegou e usa BibTeX para si. O formato de uma citação de LaTeX é basicamente outro arquivo de texto que tem este tipo de campos. Então, quando você cria uma citação com bib, você cria um documento .bib com um ou vários dessas citações. Sim. E... Andréa, eu acho que eu só tenho uma pergunta aqui no chat, que é como que você formata o arquivo .bib, né? Eu acho que é só legal deixar claro que a gente não vai formatar o .bib, né? É para isso, inclusive, que a gente está usando um gerenciador de referências. A partir do momento que você insere lá, você consegue exportar aquele conjunto de referências para um único arquivo .bib, que é o que a gente fez. E é o que a gente faz em geral. O que eu faria desde Zotero e o que quem usa Mendeley pode usar. Você, logicamente, poderia meio que editar à mão, mas é muito mais robusto e você não vai errar se você fizer qualquer edição aqui desde o Zotero, por exemplo. Porque, às vezes, a citação vem com erros ou vem com problemas de caracteres especiais nos países de línguas romances latinas. A gente, às vezes, precisa mudar esse tipo de informação. E, por exemplo, Mendeley, como vem o autor, Mendeley tem boas opções. Então, o importante é que sua citação esteja boa no seu gestor de bibliografia, seja ele qual for, assim. Então, se o nome está mal, se a ordem, quem é nome e sobrenome, você lida aqui. Eu vou mostrar como se faz assim, a exportação para a Bib desde Zotero requer de um plugin que se chama Better BibTeX. E quando você tem instalado o Better BibTeX, a gente não pediu para vocês fazerem isso porque ele requer mais tempo do que a gente poderia durante a oficina. Mas isso fica nos slides. Quando você instala o Better BibTeX, você fica com uma opção aqui. Meu Zotero Extension é tipo exportar coleção. Então você pode exportar a coleção. E na hora de exportar a coleção, tem várias opções. E uma delas é Better BibTeX, e você pode dizer, olha, eu quero exportar esta coleção específica e que ela fique atualizada, porque assim, não basta só... O que vale a pena de usar todo este sistema também é que se eu incluir uma coisa nova neste programa de citações, também o BibTeX seja criado na hora. Então, a gente mantém ele atualizado e quando você cria, ele vai criar o arquivo .bib, tipo .bib, aqui não foi, aqui. E é exatamente como, naquela pasta que Sara mostrou agora, a gente criou, está aqui, a gente fez uma subpasta com citation e criou aqui os references, tipo references,
bib, né? Então foi assim que foi criado. Não importa como você gera, mas é bom você saber que esse sistema existe. Sobre estilos... É só uma coisinha que as pessoas falaram no chat também que quando a gente faz uma busca no Google Scholar, a gente consegue, uma das opções lá, se você pede o citation, é eu quero o formato .bib. Sim. Eu já fiz isso muito, assim, quando você está na pressa, você precisa de uma referência, etc. Mas quando a gente está escrevendo um trabalho, isso toma um tempo, né? Então, fazer esse processo dessa forma manual é bem pouco útil. Então, quando a gente usa um gestor de referência, sim, a gente pode, em vez de já que você chegou até o Google, usa o seu botãozinho ali de adicionar no seu gestor de bibliografia favorita, manda para lá que a atualização disso vai ser muito mais simples, né? E se precisar fazer qualquer edição no formato que não tá legal, qualquer coisa, você faz no gestor de bibliografia e essas coisas ficam organizadas, né? Então, eu acho que acaba sendo uma tentação a gente, precisa do bib, vou fazer o bib na mão, assim. Não façam, não precisa, porque dá mais trabalho. Eu estou mostrando aqui o que Sara está falando na tela. Aqui você poderia fazer isso, você pega o bib na mão, mas, e às vezes você precisa dele só, assim, realmente. Gente, fechei aqui, desculpa. Mas o que a gente usaria é este conector. Por exemplo, se eu estou aqui fora, eu faço clique no conector, isto aqui como está em tela maximizada, ele faz umas coisas feias. Desculpa. Aí, vocês estão vendo esta janelinha que tem 3 data feminism? Então, aqui você diz, olha, eu quero instalar isto. Aí você bota OK, aí ele insere no Zotero. E uma coisa importante, o Word não usa .bib. Então, às vezes, vale mais a pena. Se você ainda tem um orientador que vai trabalhar em Word, é muito melhor você ter bem organizado o seu Zotero do que ter um bib fantástico, maravilhoso, que você não pode inserir no Word. Então, isto é mais tipo, levando em conta que você nem sempre tem a possibilidade de só trabalhar em LaTeX ou em Markdown, sendo realistas. Assim, isso. Não tem jeito. Acho que, e mesmo que a gente ainda saia daqui, continue escrevendo manuscrito no OpenOffice ou no Word, a gente pode usar um gestor de bibliografia. Já pode usar. Já faz toda a diferença. E é engraçado, e a gente faz questão de falar disso, porque não tem nenhuma oficina, tipo, quando a gente começa a fazer pós, ninguém fala desse tipo de coisas, até que você tem um coleguinha do lado que diz, tipo, como assim você não usa isso? Então, parece que, tipo, eu tinha que saber, eu perdi esta parte, parece que você é uma sociedade secreta de pessoas que sabem isso, e você tem que ficar sabendo porque alguém te conta. Isso deveria ser muito mais explícito na formação das pessoas. Eu vou parar de fazer o rant aqui. Tipo, deveria ser explícito. E a mesma coisa com os estilos de citação. Os estilos de citação das revistas, eles mudam muito e não precisamos fazer essa formatação à mão. Aquele maiúsculo, porque a NBT pede sobrenome maiúsculo, ponto, vírgula, nome, ponto, espaço, não precisa ser isso. Para isso existem os estilos de citação .csl. E Zotero, eu vou voltar ao meu Firefox, tem um repositório de estilos de Zotero, e o Mendeley também tem alguns pré-determinados, e tem outros sites na internet, onde tem muitos outros estilos de CSL, esse é o arquivo, essa é a fonte do arquivo CSL, que a gente criou, que botou no YAML, tá? Acho que para falar de citação, acho que é isso mesmo, assim, Zotero ou qualquer gestor criem bib para usar em Markdown ou LaTeX e não formatem na mão, gente. Isso é basicamente a única... Se você só sai desta oficina sabendo que isso existe, já é uma boa. Então, não sei o que mais eu esqueci de falar sobre Zotero e Mendeley, mas tem mais dicas e tem mais sites nos nossos slides. E caso vocês queiram explorar isto, o Better Big Tech está aqui e as explicações para fazer essa citação. E o Mendeley. Eu não uso Mendeley, mas eu fiz o print de como funciona Mendeley. Mendeley também tem um menu que tem uma parte de BibTeX. E você pode pedir para ele criar um tag por grupo.
Eu não criei nada porque eu não tenho ele instalado no meu computador, mas instalei para esta oficina, mas assim, já sei que existe, isso não existia faz um par de versões. E o que importa também é que você saiba qual é a key de citação da sua referência. Então, aqui tem um exemplo já de como manter atualizado. E, logicamente, como a gente gosta muito de subir pastas para manter organizado tudo, se você criou dentro de uma subpasta citation, você tem que indicar que seu estilo e sua bibliografia estão na subpasta. E a citação em Markdown tem este tipo de formato. Vocês podem olhar naquele arquivo penguins.rmd. E é muito poderoso. Vocês podem fazer aquela citação múltipla, vocês podem fazer várias outras, assim. E como está lá no Penguin, se você precisa que fique antes dos apêndices, por exemplo, você põe este tag de refs, ele vai ficar antes do que ele está pré-determinado para fazer. Eu acho que sobre citação, não sei se tem alguma pergunta específica de citação, eu acho que não vamos falar muito mais de citação a partir daqui. Estamos bons? Eu não estou vendo o chat, desculpa, gente. Estou aqui às cegas. Acho que está tudo bem. Está tudo bem? Acho que tá tudo bem. Sim, então, podemos passar para a parte de formatos finais, que é uma das coisas que mais assim, teve muita pergunta sobre isso e acho que tem muita gente que está querendo saber. Algumas dicas. Você quer... Eu vou começar por .doc. Assim, tem muitos de vocês que precisam criar arquivos .doc. E isso está bem descrito no help de Markdown, mas eu vou mostrar mais ou menos como que a gente fez com Penguins. Eu vou passar aqui para R, compartilhar de novo. Espera, gente. Gente, cadê meu? Então, o que a gente fez para o template antes da oficina foi criar um arquivo de template que está aqui dentro da pasta de organização do projeto da gente. Então, se vocês olham esta estrutura de pastas que a gente inventou, os slides estão aqui, que não vamos mexer, mas todos os documentos onde você está escrevendo estão nesta pasta Docs. E, às vezes, você precisa de templates ou não. E o template de Word, a gente criou aqui, de Word. André, acho que antes de mostrar o template, acho que é legal mostrar a saída básica, né? Sim, exatamente. Uma das opções básicas para você editar, você pode criar aqui aqui está com HTML e DF, mas outras opções é editar para Word, né? Eu vou fazer clique aqui. Alguns de vocês, se vocês estão com LaTeX instalado, podem editar para PDF, mas eu vou fazer aqui unir para Word. A gente vai pular um pouquinho a parte de PDF. Ele demora um pouquinho, por quê? E aqui está o documento base com a planilha de estilos pré-determinada de Word. Isto é a planilha de estilos pré-determinada de Word para Mac. Eu não sei se todas as planilhas de estilo pré-determinadas para todos os sistemas operacionais são iguais, mas vocês devem estar recebendo alguma coisa similar a isto, que é
esta fonte diferente, esta fonte diferente, e tem azulzinho por aí. Então, este basicamente. Ele já consegue ler bem as referências e o código já ficou bom para que ele formatasse corretamente as tabelas. Sim. O que aconteceu antes da oficina para a gente fazer isto? Assim, o painel de estilos, ele vai te contar que cabeçalho corresponde a que estilo. Então, por exemplo, eu não sei porquê, meu título geral, se chama puesto, eu nem sei o que ele significa, mas o que eu fiz foi tipo, olha, tudo que está marcado como puesto, que aparentemente é meu título principal, eu vou querer outra fonte, eu vou querer outro tamanho. Por exemplo, eu estou aqui num documento de só leitura. Gente, ele fica pensando. Eu vou fazer aqui uma coisa feia, que é duplicar só para mostrar. E eu modifiquei o estilo à mão, infelizmente. A parte de trabalhar com doc, isto tem que ser à mão. Então, você troca a cor, você troca, se você precisar trocar o espaçamento das linhas, se você tiver alguma formatação específica que precisa ser alguma fonte, ou algum tamanho, você faz isso. Então, por exemplo, se diz assim, não, tem que ser logicamente sem cores, isto é um trabalho acadêmico, então, digamos, vai ser com Times e vai ser com Times New Roman. Sim, ele vai atualizar. Então, antes da oficina, eu tive que trocar todos os estilos de todos os estilos que são utilizados. Por exemplo, isto já não é mais calibre, assim, às vezes você precisa que seja justificado, que não seja justificado. Então, esse trabalho, vocês, infelizmente, não tem como se poupar dele, porque você precisa de uma planilha. Você até consegue planilhas deste tipo na internet. Eu usei alguma vez uma do John Hollister, que foi super boa porque ele já tinha um formato super profissional. Mas se vocês não têm, por acaso, para evitar erros, é melhor você já de fato fazer com o próprio documento que você criou. Então, depois de ter modificado todas estas, eu vou não salvar aqui. O que aconteceu foi que a gente salvou assim o template. Espera. Então, este template, se eu abrir aqui, foi o que foi formatado à mão antes. Sim. Ele até tem o texto igual a Penguins, mas o que importava era, sobretudo, que você pudesse modificar. Aqui eu mantive um Arial, coisas assim. Mas vocês veem, isto está Times New Roman, isto não está justificado. E tem alguns estilos que foram modificados. Com esse template não está sendo modificado, não é o que está sendo modificado. É o que vai ser utilizado para você depois nitar o seguinte passo. Tudo certo até aí? Então, quando você nita com pré-determinado, ele vem com a planilha pré-determinada. E para você poder nitar com seu template, você vai incluir o reference docx, que no caso está em templates e em template Word. Tem que entrar em docs, né? É porque eu já estou... Você já está. Não está no projeto? Não sei. É o citation? Acho que já está. Eu acho que estou no projeto, eu acho que estou no documento. Pode dar erro neste momento. Mas acho que eu pelo menos no meu computador, acho que estou editando na série do documento. Então, estou. Mas isso também pode mudar entre ferramentas. Então, eu estou editando com aquela planilha que eu modifiquei. Sim, então, por exemplo, manter Arial nos cabeçalhos e mudar aquele título principal, ele ficou com as modificações que eu fiz à mão.
Sim, então, isso é um passo-chave para quem precisa usar DocX com os orientadores ou para revisar com os coautores. Você sistematiza tudo o que puder até o final, inclusive referências e estilos, e aí manda para os coleguinhas. E é basicamente assim que a gente inita um ponto doc. E funciona bem, digamos. Eu estou fazendo neste momento com o Word, mas acho que Sara está trabalhando com LibreOffice. Sim. Você está, então, e funciona bem, assim, ele imita bem. Sim, ele funciona tanto se você fizer com um ODT como com um DocX criado a partir do LibreOffice. Assim, Exato. A formatação fica bem estável. Exato. Mas a recomendação é que cada um modifique, comece a fazer esse tipo de modificação localmente. E vamos falar de outros formatos, né? Vamos falar de PDF, assim, vários de vocês já usam LaTeX, então tem como nitar para PDF, mas isso depende da instalação individual de cada um de vocês. E só lembrando que Markdown entende algumas das marcações, às vezes ele não entende tudo. O que eu não acho, assim, a gente quebrou muito a cabeça em termos de a oficina tem que ser de Markdown, mas tem coisas que você meio que tem o template de tech e você pode incluir, e você poderia incluir marcações de tech e tentar fazer arquivos à mão de PDF. E você tem coisas que você pode de fato fazer. Você pode incluir templates no seu ponto .text e você pode pedir para RMarkdown, para Pandoc, manter o ponto .text que Nitr e Pandoc criam, aquele ponto .text que é o arquivo de texto. E você pode incluir no seu cabeçalho YAML os cabeçalhos, alguns cabeçalhos com aqueles pacotes que você carrega antes, esse tipo de coisas. Mas eu não sei, assim, depende, talvez seria muito bom ouvir a opinião de vocês, a experiência de vocês, mas, assim, eu pessoalmente acho que é muito mais trabalho do que merece. Se eu vou ter que traduzir tudo de LaTeX, porque eu tenho um template muito forte de LaTeX, para Markdown, tem uns casos em que eu prefiro de fato trabalhar já no template de tech. Então, é possível, é desejável, depende da situação que você esteja, assim, realmente. Não sei, Sara, como você tem lidado com tech em Markdown? Eu não curto toda essa energia que eu preciso gastar, digamos. Assim, como para mim, eu vim do LaTeX, quando eu comecei a usar Markdown, eu escrevi em LaTeX dentro do Markdown, basicamente, né? Então, eu fui aprendendo a fazer o contrário, né? O Markdown, ele tem uma vantagem que é uma linguagem mais simples, né? Então, é mais legível, assim. Então, quando você está no meio do código, as marcações são mais simples, é mais fácil de ler. Eu acho que isso facilita bastante. E eu acho que uma ferramenta poderosa que o Markdown tem, que é mais simples do que o Swift, e se a gente quer ainda assim, tipo, usar funcionalidades de usar código no meio do texto, fazer isso muito, eu acho que vale a pena ainda se manter no Markdown. Eu acho que também vale muito da familiaridade, assim. Eu acho que uma vez que você começa a dominar as duas coisas, tanto faz o que você quer fazer, assim, né? Depende do seu nível de procrastinação, assim. Mas eu acho que em Markdown tem essa vantagem de ser um pouco mais legível, né? A depender do que você está fazendo. E, sei lá, se você já está muito usando, sei lá, o RStudio, tem muito a ver também o tipo de editor que você trabalha, né? O RStudio não é o único editor, mas é um editor bastante poderoso. E para quem já está acostumado com o RStudio, de repente fazer o pulo para o Markdown é um passinho, assim, né? Então, acho que o ponto principal também disso tudo é que o LaTeX, ele é mais poderoso em termos de formatação, né? Tipo, do produto final, assim. Mas demanda você aprender LaTeX. Agora, quando você está aprendendo Markdown, uma coisa leva, né, sei lá, não é um caminho, assim, formatar o Markdown para ele ficar bonito, também não é super simples. Então, não, é evidente. Esse aprendizado a gente vai ter que fazer, assim, né? Acho que o básico e para automatizar coisas, assim, já ajuda muito, assim, em qualquer um deles, assim, e acho que é onde a gente vai se sentindo mais confortável, assim. Acho que tem muito mais a ver com isso do que não tem uma regra, assim. Depende, assim, da área que você tá, acho que o pessoal tá falando muito, assim, gente que é da área
de uma área mais áreas de humanas, que o pessoal não está acostumado com ferramentas de programação em geral, né? Enfim, tem vários campos das humanas que o pessoal usa programação, mas é mais difícil navegar entre essas coisas. Então, sei lá, o Markdown, assim, sei lá, no final das contas, às vezes a gente acaba meio que sozinho. Quando eu comecei era assim, no meu mestrado, meu orientador, ele imprimia as coisas que eu mandava, escrevia na caneta, escaneava e mandava de volta para mim. Então, porque era a forma que ele trabalhava. E eu estava fazendo coisa em LaTeX, gerava no Word, né? Você fica às vezes meio sozinho, né? Fazendo. Mas eu acho que muitas vezes, mesmo sozinho, se o nosso fluxo de trabalho, nosso trabalho melhora, já vale a pena. Né? Claro que tem toda uma questão da integração e muitas vezes a gente escreve trabalho em outras ferramentas porque é necessário, mas porque a gente não faz ciência sozinho, mas eu acho que o quanto a gente consegue avançar também um pouco no nosso trabalho, na nossa rotina, ser menos mecânico e focar mais no texto, pensar, né? Assim, tem sempre essa curva de aprendizado. O início ele é doloroso, ele custa mais, mas depois que você passa de um certo nível, a gente você já perde muito menos tempo, né? No Word, independente do seu nível, se você é um expert, você vai gastar o mesmo tempo formatando uma coisa, né? Se você está trabalhando com Markdown ou com LaTeX, quando você fica mais experiente, você já faz as coisas muito mais rápido. Né? E isso já é um ganho grande, assim, valorizar o nosso tempo e focar em outras coisas. Sim. E assim, neste momento estão se parecendo tanto e a tendência é todo mundo trabalhar meio que convergindo, não mantendo clubinho. O RStudio está lidando super bem com outras linguagens de programação. Ele lida também super bem com LaTeX e Markdown está suficientemente bom para você integrar coisas. Uma coisa que a gente não tem tempo de mostrar é que os cabeçalhos, a gente pode mostrar, assim, eles vão mudar dependendo, assim, você vai ter mesmo assim, um trabalho manual depois, porque nem tudo serve exatamente o mesmo cabeçalho YAML para todos os formatos de saída. Mas é isso, também desmitificar um pouco o LaTeX, tipo, também não ficar assim, como assim prefiro LaTeX e não gosto? Cara, mesma coisa, tipo, também, todo mundo em paz. E uma coisa muito importante, que toda pessoa que está fazendo uma tese, uma dissertação, vai ter em algum momento uma pergunta, é como lidar com capítulos. Então, vocês já sabem que a gente digamos, na organização desta oficina, vocês já viram que tem uma estrutura de pastas e que nossa jeito de trabalhar e que a gente acha que é mais tranquilo é você manter sempre as duas linhas separadas. Seus scripts geram seu output e seu output profissionalmente formatado vai para o Markdown. Isso também permite que você tenha pastas diferentes para cada capítulo, para cada parte do seu trabalho. Se você tem scripts bem separados, que geram outputs bem organizados, você pode nitar eles e fazer o texto. E você até pode reutilizar uma figura. Se você tem o mesmo mapa que vai ser utilizado no primeiro capítulo e no segundo capítulo, você pode até mandar o NIT para o mesmo documento. Então, o mais simples dos workflows para fazer este tipo de coisas pode ser nitar um ponto RMD com documentos filhos. Sara, você quer mostrar essa tese RMD? Eu te passo a tela. Basicamente, assim, assim, basicamente o que você faz é que você cria um documento .rmd, vocês podem ver na pasta de vocês, que tem um tese.rmd e tem vários capítulos, tem mais capítulos. Perfeito. Você cria outras opções nessa pasta. Você está mutada, Sara. A gente tem aqui na nossa pasta Docs um documento que se chama tese, que é uma tese sobre pinguins, né? É uma tese incrível. Aqui o nosso cabeçalho já mudou e isso aqui vai mudar dependendo do tipo de documento que a gente está usando, né? Então aqui continuamos com o nosso título, com o nosso autor.
isso aqui ainda não está aparecendo assim, mas é só para ter uma ideia das possibilidades que a gente tem. Uma coisa que é importante de Markdown, desse cabeçalho YAML, é que essa indentação é importante, né? Então, você tem o autor pode ter campos, um deles é o nome, né? Isso está aqui. A data tem subcampos, um deles é o mês, o ano. Eu uso essa anotação que me mostra aqui os pontinhos, o que tem, porque aqui eu preciso dessa indentação de 2 espaços para escrever o mês, para saber que ele está associado à data. A mesma coisa dos outputs aqui, eles têm que estar hierarquizados. Isso aqui está dentro de output, o docx está dentro do Word. Essa indentação é importante. Muito de erro que a gente tem quando a gente está editando o cabeçalho vem daqui, né? Então, sempre lembrar que o espaço importa nesse caso. Para o resto do texto, o espaço não importa, né? Mas aqui importa sim, bastante. Então, aqui a gente tem um cabeçalho que é um pouco mais complexo, mas o que importa é que a gente tem aqui a nossa bibliografia, a gente tem o nosso CSL, a nossa referência de estilo. E aqui eu estou inserindo um chunk de código, que aqui é só com essa opção child, e aí eu dou o nome do meu arquivo. Então, eu tenho uma introdução, eu tenho aquele capítulo 1 dos pinguins, e eu tenho um outro capítulo 2. E aí, aqui, o padrão, eu estou aqui para fazer um PDF, eu posso fazer isso porque eu tenho LaTeX instalado na minha máquina, então eu consigo fazer esse init. Ele vai editando os documentos e aqui aparece o meu output. Vocês veem, né, o output? Vemos. Então, aqui a gente tem uma tese incrível sobre pinguins, uma introdução, que é aquele nosso uma introdução, na verdade. E aqui já é o capítulo 1. O que aconteceu aqui? Quando eu tinha o meu HTML, acho que eu ainda tenho aqui os meus pinguins. Não. Mas tenta nitar com default. Vou nitar o... Se for nitar HTML, tenta nitar default. Tira o... Não, eu quero só voltar aqui nos pinguins, porque aqui a gente tinha o título aqui. Então, quando eu tenho esse título, ele está ignorando esse cabeçalho YAML no meu documento principal. Então, tudo que ele está incorporando, exceto... inclusive, o meu resumo não está aparecendo aqui, né? Então, eu tenho aqui os meus documentos, eu tenho o meu outro capítulo, aqui aparece esse título, porque no documento tem esse título. As minhas referências do capítulo 1 estão logo abaixo, logo abaixo o meu capítulo 1. Isso porque a gente especificou isso no documento, né? Então, se eu quiser aqui um título para o meu capítulo 1, eu teria que modificar o meu arquivo original, aqui, o Markdown, para que incluir um título. Então, aqui eu precisaria incluir um título com um só cabeçalho, né? O título do capítulo 1. E eu salvo isso. E aí, a hora que eu unitar o meu PDF de novo, eu tenho agora o meu título, tá? Se eu unitar o meu HTML, vai aparecer 2 títulos lá, né? Do meu capítulo 1 isoladamente. Então, quando a gente está trabalhando com um documento mãe que chama outros documentos, o cabeçalho que vale é o cabeçalho do principal, e a gente vai precisar adaptar aqueles arquivos. Então, aqueles arquivos independentes, eles não vão funcionar perfeitamente, né? Eles só vão funcionar exatamente perfeitos dentro dessa estrutura, né? Eles deixam de... Às vezes, uma coisa ou outra vai deixar de funcionar ali no arquivo específico, né? No capítulo 1, eu vou ter esse documento que é o que vale, né? E aí eu tenho aqui todos os meus arquivos, eu só inseri eles aqui. Essa é a forma mais simples de fazer isso, né? Tem os pacotes que vão ter templates, tem até um pacote feito pelo pessoal da COP, da UFRJ, que tem um template de Markdown, tem o pessoal da Federal de Santa Catarina que fez template de Markdown para tese, e aí isso já está desenvolvido, assim, né? Então dá para trabalhar em cima disso, só que é só para mostrar como que a gente funciona essa ideia do documento mãe e dos outros documentos menores. E eu gosto deste jeito, assim, se você tem paciência para organizar, eu gosto deste jeito porque ele permite que você crie documentos de Word
que mesmo assim tem estrutura de capítulos. Sim. Porque Sim. todas as soluções mais sofisticadas do que você juntar os Remedy passam direto para PDF, passam direto para teses que e estão feitas para áreas da ciência, da tecnologia, onde o PDF e LaTeX é muito fácil de se usar. Mas se você ainda depende de .doc e quer mesmo assim ter uma estrutura de pastas legal e quer ter uma coisa assim, o assunto é você conseguir manter a estrutura, nitar assim. E talvez depois de editar o primeiro .x, você vai ter que editar, aí você usa tabelas, você vai ter que gastar um pouquinho de tempo. Mas este é o jeito mais tranquilo de você gerar arquivos de Word ainda. Então acho que ainda vale muito, mesmo que seja simples e mesmo que tenha erros no meio, assim. Então fica bonitinho. Fica Então, uma... aqui exato, fica bonitinho. Aqui tem uma música, tá? Sami Eladeiro. Nesse repositório. A Sara deu de presente um mapa que tem itálicos e tem coisas. E eu fiz uma coisa muito menos sofisticada, que foi incluir uma letra de uma música sobre pinguins, que foi escrita por uma chilena na Colômbia e que marcou a infância de uma boa geração, assim. Depois eu posso botar o link. Mas é tipo isso, gente. Você pode fazer. Se você quer fazer uma citação aqui no celular, na sua epígrafe, né? Sei lá, você quer botar uma poesia ou uma música, você pode fazer o que quiser. Pode. Sim. Então, mas a gente precisava de um segundo capítulo sem se complicar e realmente este era o jeito de a gente explicar. Isso. E eu acho que, não sei, talvez agora valha... Se ainda tem uns... Acho que vamos finalizar. Tem uma pergunta que é importante, que foi feita no começo, que é a dúvida cruel de o quanto que a gente põe de código à parte, o quanto que põe de código dentro do Markdown. Você quer fechar e aí a gente fala sobre essas coisinhas? Eu vou, assim, a gente só ia falar de outras soluções. Se vocês procuram tese em R, vai ter soluções muito mais sofisticadas. Sara mencionou copy down e mencionou book down e mencionou thesis down. Então, a gente não tem condição de mostrar e ninguém tem condição de explorar tudo isso numa oficina só, mas se à medida que vocês forem se familiarizando com o sistema de como escrever e tendo preferências pessoais, podem até explorar isso. Eu não começaria de vez com book down ou com thesis down, sim, porque eles criam templates para você que você precisa preencher. E às vezes você abre o template é mais complicado, gasta mais, e você perde muito tempo procrastinando e formatando essas coisas. Fora o fato de que você está só gerando PDFs, insisto, você não tem mais Word nesse sistema. Estou sendo, infelizmente, realista. Tem um sistema final, que eu incluí arquivos nos arquivos da oficina. Eu vou voltar a compartilhar minha tela e vou falar 2 minutos sobre page down. Eu acho que eu compartilhei a tela errada. Espera. Esta aqui. Então, tem o pacote book down que lida muito bem com capítulos e tem vários desenvolvimentos que são thesis down, copy down, VSC down, e eles vão fazer muito bem, mas eu teria, assim, tipo, tentem com prudência no início. Mas tem outro sistema que também está começando, que está sendo, que pode ser interessante, que não passa por Word facilmente. Mas o que ele faz é que ele cria documentos de HTML e ele formata documentos de HTML a partir de CSS e HTML. Então, o pacote PageDown tem muitos formatos de output. Acho que ontem, na live que Bea participou do Jocast, ela comentou algum desses formatos. A gente pode passar o link. E um dos formatos é a thesis paged. Basicamente, ele vai imitar o mesmo HTML que vocês viram na nossa janela, com base num template que vai criar páginas.
o default desse sistema page down, quando você vai editar com page down e thesis page, eu vou abrir aqui tese, por exemplo. Em vez de você dizer que você quer editar um HTML normal, você inclui isto. Eu quero que meu comentário seja, meu jeito de editar seja page down, thesis page. E ele vai fazer uma coisa similar a esta, só que eu já modifiquei os templates. Vocês podem, se vocês têm page down instalado, vocês poderiam tentar editar com thesis page para ver a diferença entre o que vai sair no meu computador e no de vocês. Esse formato foi feito em inglês por uma pessoa que fala inglês, então todos aqueles cabeçalhos, department, institute, está tudo em inglês. Então, se você quer um formato que esteja em português ou em espanhol, na sua língua materna, e que tenha seus cabeçalhos, você tem que entrar nos arquivos de formatação, o CSS, o HTML, e editar eles à mão. Então, por exemplo, se vocês editarem nesse momento, o default deste thesis page é com uma fonte que se chama Trebuchet, que é uma fonte bem diferente. Eu botei Times New Roman. E ele tem uns cabeçalhos em inglês. O problema é que, como eu já modifiquei no meu computador, não é como o template assim, não é aqui que eu posso mexer. Foi dentro do pacote que eu tive que editar esses templates. Então, eu vou mostrar para vocês como foi, não, mas assim, não é tão evidente como quando você faz simplesmente incluir uma função, uma opção não no cabeçalho YAML. Eu tive que ir onde estão instalados meus pacotes. Aqui, library. Como se chama? Page down. Tá tudo certo? Page down. Gente. Eu gostaria de ter menos pacotes nesta hora. E nas fontes de CSS, eu modifiquei, eu copiei aqui o original. Aliás, eu vou fazer agora isso. Eu tinha modificado o anterior e o que eu deixei... Eu vou apagar aqui. Ai, gente, sorry. E aqui dentro. Então, não fica super legal. Aqui, por exemplo, esta é a original. Eu vou apagar aqui, eu modifiquei. Vou mostrar para vocês ao contrário. E eu vou mostrar agora como era original antes de que eu modificasse. Então, é um jeito fácil, mas é um jeito que você mesmo assim tem que abrir documentos, tem que editar. Então, entre aprender LaTeX e eu fazer isto, você tem que escolher pessoalmente o que serve mais para você. E olha como é o output original. O original está com alguns cabeçalhos em inglês. Department of, aí você botar, por exemplo, aqui biologia. O YAML está feito para isso, então department, biologia. Por quê? Porque o thesis down vai pegar esse campo department, vai dizer, departamento de, aí ele vai preencher. Então é muito legal, ele tem umas opções muito legais de YAML, mas você vai ter que adaptar esse formato ao seu. Então, fica por vocês escolher qual que é o jeito de trabalhar que vocês preferem. No repositório, a gente já incluiu essa modificação que eu fiz de botar Times e botar em português, já está no repositório da gente, na parte de templates. Só para ilustrar que não é super difícil, mas também que você tem que trabalhar. Então, aqui em templates e em page, então ficaram esses. Eu botei um readme, porque você sempre tem que botar um readme nas coisas, explicando o que foi feito, tá? E eu acho que era tudo que, assim, sobre formatos, é tudo que eu falaria neste momento. Não sei, temos 10 minutos para perguntas. Não sei se é pouco ou se é muito, gente. A Bia está com a mão levantada. Por favor, não sei como fazemos. Eu posso fazer um comentário sobre o page down? Pode, por favor. Então,
eu uso o Page Down, e aí o que eu fiz foi justamente o que você mostrou. Eu copiei os arquivos originais para o meu repositório, só que lá o HTML não tem muito o que a gente fazer, a gente acaba editando ele diretamente. Só que o CSS, eu criei um segundo documento CSS, eu coloquei o nome de custom, que eu só coloquei as coisas diferentes. Porque às vezes eles editam o CSS original do pacote, melhorando alguma coisa, e eu não queria depois ter que ver cada mudança que eu fiz, entendeu? Então eu tenho esse arquivo que é o original do pacote e o que eu só as coisas que eu mudei, por exemplo, eu vou colocar justificado, coloquei times, essas coisinhas que eu mudei, fica num arquivo separado porque no começo eu não separei isso, quando eu quis pegar as atualizações do pacote, eu tive que fazer tudo de novo. Melhor ainda. Isso é muito bom. Assim, eu nunca usei Page Down, então foi meio... Quando foi para a Office, foi meio, por que eu preciso editar isso? Mas sabendo que pode, melhora parcialmente a situação. Então, por favor. Eu vi aqui no chat uma palavra, Sara, não sei se a gente fecha com boas práticas mesmo assim. Então, eu acho que sim, na verdade. Acho que se alguém quiser falar, fazer perguntas sobre boas práticas, eu acho que tem uma coisa importante. Tem alguém, o Neto, pode fazer essa pergunta. Eu acho que, assim, a gente montou essa estrutura de pastas, assim, claro que o repositório tem muito mais coisas porque ele ficou um repositório híbrido, né, entre o que seria um exemplo e o material da aula e várias outras coisas lá. Mas a ideia básica, assim, é a gente integrar o processo, então, assim, não deixar para escrever, né, não deixar para escrever no final, né, a escrita faz parte do processo, a gente pode fazer isso de forma integrada. E, assim, a gente sempre recomenda não fazer nenhum... Assim, o código que eu fiz de análise é um código rápido, que poderia perfeitamente estar no RMD. Ele não está por uma razão, por uma escolha, por uma postura de fazer essa separação. Então, a gente... sempre corre essa tentação. Claro que se você, sei lá, eu já fiz um tutorial de uma simulação com a simulação rodando lá, o negócio demorava horas, aí você fala, nossa, não era, né, não assim, não fazer o submaterial. Né, sei lá, um submaterial suplementado, artigo, você fala, eu vou enfiar o código aqui, vai ser ótimo, então, é bom ter cuidado com essas coisas, porque a gente cai numas enrascadas. Então, por mais que a gente possa integrar, assim, o máximo que a gente puder separar, e sempre pensar que, assim, tem partes da análise de dados, sei lá, muitas vezes a gente começa com uma limpeza de dados. Isso é uma etapa, é diferente da análise, é diferente do código que vai fazer a sua figura, é diferente do código. Então, assim, e se eu tenho que refazer, eu não tenho que refazer o processo inteiro. Assim, a gente fica corrigindo vírgula no final da tese. Você não tem que imitar código de análise porque você corrigiu tocou mais por porém, assim. Então, pensar um pouco nesse... A gente gosta de pensar no fluxo de trabalho e nas boas práticas como um todo por isso, porque se organizar ajuda muito quando a gente... Assim, tese é uma coisa viva, você faz muitas vezes, você refaz muitas vezes, e o quanto mais a gente separa, menos a gente tem que voltar lá no começo, né? Na limpeza de dado para poder limpar a tese, assim, não, né? E aí, claro que tem, assim, tem esse extremo de fazer tudo e tem o extremo de não fazer nada. Não fazer nada talvez seja a melhor opção, mas às vezes a gente precisa de alguma coisa. Então, você lê uma tabela consolidada, mostrar valores ali no meio, isso pode ser super útil quando bem usado, assim, e poupa a gente de trabalho, né? Não acompanhei a Eu deixei o slide de fechamento com conclusões. Tem mais pacotes e tem um par de slides extra na apresentação. Mas essa era a mensagem final, tipo isso. Resistam à tentação de fazer tudo junto. Isso. E também, assim, a gente já passou por aí. A pergunta do Neto também é que como que você lida com o fato de você que é o único membro do seu grupo de pesquisa que usa R, GitHub ou qualquer uma dessas ferramentas. Eu acho que enquanto a gente achar que vale a pena pra gente, pessoalmente, acho que a gente já fez muitas dessas coisas sozinho, simplesmente porque para o seu fluxo de trabalho, para a sua organização, para a sua sanidade, vale a pena.
dá trabalho migrar de um lugar para outro e às vezes você tem que fazer concessões, né? Mas eu acho que o quanto a gente puder manter ferramentas de reprodutibilidade, que garantam a reprodutibilidade, isso ajuda muito, assim. Sim, sim. Não, e tipo assim, você é o seu próprio melhor colaborador. Assim, Exato, Git vai ser orientador, é como se fosse um jornal. Depois você vai ver todos os seus estados de ânimo durante a tese, porque os commits vão passar de um monte de coisas estruturadas a tipo desespero total, assim. A gente passa por muitas fases e realmente ter esse controle de versões ajuda muito a você errar em paz, você tirar um parágrafo, toda aquela confiança que a escritura requer. Não é só fazer análise, tipo você dizer, eu posso voltar a isto depois, eu estou avançando de fato. Então, realmente... E usar muito bem, assim, a ferramenta de controle de versão para texto é fenomenal, assim, ajuda muito, muito mesmo a gente progredir no texto, assim. Uhum. Então, usar isso só para o seu bem próprio já vale a pena, assim. Acho que a gente está muito mais acostumado, quem já programa, a pensar em formatação, em controle de versão para código, né? E não dá valor para quanto que controlar a versão de texto isso muda a sua vida. Sim. Assim, a gente está tendo, assim, esta pandemia horrível tá, pelo menos, assim, a gente está tendo muito vídeo com tutoriais sobre vários desses temas. Então, é um bom momento para parar. E assim, as RLEGs, PH, São Paulo, tá todo mundo tendo esse tipo de latinerge em geral, assim, e as RLEGs em geral, mas, tipo, tá todo mundo bem-vindo. Assim, tem esse tipo de troca de ferramentas. Enquanto você está sozinho no seu laboratório, você não está sozinho. Tem comunidades por fora ajudando, assim. Tem ferramentas para isso. E a gente sabia, assim, a gente sabia que o tempo era curto, né? Assim, né? Não dá para... Quando a gente está falando de controle de texto, tem uma pergunta aqui, se a gente está falando de Git. A gente, em geral, usa Git, tem outras ferramentas de controle de versão, mas o Git é mais simples e mais acessível, né? Sim, então, a gente não falou de Git no início, falamos rapidamente disso, porque Git merece atenção e todo mundo que está fazendo coisas que têm a ver com programação. Se você já ficou com a cabeça, primeira vez que escuta falar de Git, assim, tem muitas oficinas e tem material e a gente está à disposição para responder perguntas, mas é uma das ferramentas que melhor ajudam a gente a controlar, porque ele... André, você tem aí, você que está com o RStudio, mostra sua aba Git, mostra um GIF de qualquer coisa. Eu vou mostrar um GIF, por exemplo, aqui deve ter. Assim, só para ter uma ideia, assim, a controle de versão é um outro papo, assim, a gente também gosta de falar disso, mas não cabia, e assim, é a primeira vez que a gente dá uma oficina sem falar muito de Git. Tá? Exato. Mas, por exemplo, a última versão do repositório que vocês têm com os dados que vocês fizeram download, o zip, é um repositório que tem Git por dentro. Todas as versões do que aconteceu no passado, coisas... Vocês sabem tudo que a gente tudo fez aí. ao longo do tempo. E, por exemplo, a última mudança que teve neste arquivo Penguins foi uma mudança... isso foi passou aqui. Isso foi na hora de editar, mas assim, foi esta edição, por exemplo. Se eu apagar esta linha, ela vai voltar. Então, a gente tem a história inteira do que aconteceu nesta pasta que foi toda editada. Então, a gente começou, criou os arquivos, todas as vezes que você começa e você fica com todo o processo da construção do seu código e do seu texto, e no caso das apresentações, da apresentação que a gente fez. Então, é muito útil, porque você pode voltar atrás, pode estar em paz. Eu não sei quem mais tem alguma pergunta. Tipo, aqui eu mudei um S, gente. Realmente, o último foi porque eu escrevi pesquisadora. É tipo um S, tá aqui a diferença. É muito bom. E aí o verdinho é o que mudou, né? O vermelho, o que sim, era, né? Sim. Assim, foi exatamente essa mudança, mas ele mostra a linha inteira. Mas é uma loucura, assim. Posso fazer um comentário rápido? Por favor.
A Sara disse que Git era fácil, mas eu queria só dar a minha opinião. Eu acho que Git, para quem está aprendendo, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que vale a pena. Então, vale muito a pena. E para mim, como pesquisador, foi uma quebra de paradigma. Tipo, quando eu conheci Git, eu falei assim: meu Deus, todo o meu trabalho eu preciso fazer desse jeito. Mas, então, é algo que vale muito a pena. No começo pode ser frustrante para quando está aprendendo, mas é algo que, para a sua carreira acadêmica, vai ser muito bom. Não, desculpa, eu estava falando que Git é mais fácil do que outras ferramentas de controle de versão, tipo SVN. Tem coisas mais, assim, o Git e GitHub, GitLab, né? O Git é o sistema, e aí a gente tem ferramentas online, como, por exemplo, o GitHub, que é mais famoso, mas tem o GitLab, que não é da Microsoft, que é bem legal também. E a gente tem esses repositórios remotos que guardam o que a gente tem e o nosso histórico, né? Isso é diferente de um Dropbox, de um Google Drive, né? Não é o seu backup, né? Para a gente acompanhar mudanças de arquivos de texto, tanto de código como de texto, né? Markdown, por exemplo, LaTeX, etc. Mas não é fácil, a gente apanha de Git, assim, todo mundo que trabalha com Git apanha de Git, você faz coisa errada, mas o bom é que você pode errar, porque você pode apanhar. Tá marcado, tá tudo bem, assim, você não perde nada. Gente, só para fazer o jabá, a gente tem o curso, né, que eu falei do Jardim Botânico, que a gente dá junto. E naquele repo livre do GitHub estão todas as aulas. E a aula 3 tem um tutorial e tem uma aula sobre Git, que é boa. Assim, é boa não porque a gente tenha... Assim, a gente... Foi boa, quer dizer, tomara que seja boa e clara. Mas tem um tutorial super detalhado de como usar Git em RStudio. Eu sei que Bea deu uma aula de Git em RLadies Natal, talvez também foi aqui. Foi para... A gente tem no RLadies Rio também, né? Foi em Goiânia. Exato. Início... Foi em Goiânia e em São Paulo. E no o primeiro meetup online de RLadies Rio, Sara falou sobre Git também. Então, tem material que a gente pode ir pegando assim. E está no YouTube o da Sara. Está no YouTube. Do RLadies Rio. E essa aula também no nosso material, que também isso está citado lá, assim, né? Sim. Estão sempre em todos os lugares. A gente não, assim, a disciplina já foi ofertada presencialmente, foi a última disciplina presencial, assim, foi tipo em março, mas talvez vamos fazer ano que vem, tipo, uma versão online, temos que nos organizar. E em Goiânia, sim, eu estou querendo ver o que mais tem. Eu acho que a gente também pode, em geral, a disciplina, a Bruna está perguntando se no primeiro semestre em geral mas a gente, quando for botar no ar, esse meetup vai para o YouTube do Latin R, e a gente pode colocar na descrição essas referências também em outras coisas que a gente está falando aqui, que não estão na apresentação. A gente vai dar uma repassada dos materiais e bota os links para vocês. Gente, eu ia perguntar se alguém quer se desmutar e também comentar alguma coisa, porque a gente está falando aqui, mas assim, poderiam também qualquer comentário que vocês tenham, perguntas, desabafo. Exato, porque eu acho que a gente não vai, assim, de apresentação para oficina agora, eu acho que já terminou, né? Não, terminou, acho que a gente está nos finalmente. Tomara. Já deu eu continuo gravando? Enquanto estiver gravando, a gente segue. Pode ser, talvez sim, se tiver algum comentário, pode ser, é uma boa, às vezes as perguntas são até mais, é muito bom, porque dá um jeito. Se vocês quiserem se desmutar, eu não sei se a gente tem esse poder. Eu acho que a pessoa tem que pedir pra gente desmutar. Exato. Se alguém quiser. Exato. E não, obrigada pela atenção, 2 horas de tutorial. Gente, super obrigada a todo mundo que ficou. Exato, gente. Obrigada demais.